Como ter a vida eterna? O capítulo 8 de Romanos, no versículo 11, nos fala um pouco sobre isso. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos para abençoar poderosamente a sua vida. Então a gente continua do versículo em que a gente parou no vídeo anterior, que é o versículo 11, que diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Qual é o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor Jesus? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Se o Espírito daquele de Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ou seja, o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Olha que incrível! E se esse mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos habitar dentro de nós, nós também seremos ressuscitados no último dia. Então eu creio, meu irmão, que essa passagem ela fala do arrebatamento da igreja. Porque no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida nós que estaremos vivos nos encontraremos nas nuvens com o nosso Rei Jesus. Então o nosso corpo irá para Ele. Não passaremos pela morte carnal, não passaremos por essa morte física que muitos já passaram ou ainda vão passar até aquele dia. E talvez até nós passaremos também. Mas pode também ser que o arrebatamento da igreja venha, Jesus venha buscar a sua igreja e nós não precisaremos passar pela morte carnal. Então, Ele nos ressuscitará. Receberemos um corpo glorificado, um corpo como o do Senhor Jesus. Porque quem ressuscitou a Ele foi o Espírito Santo. Então, se esse Espírito Santo habita dentro de nós até aquele dia, se chegar aquele dia e termos, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito do próprio Deus, então passaremos dessa vida para a vida eterna com o nosso corpo físico, o nosso corpo glorificado. Terá que ser um corpo glorificado. Um corpo como o do Senhor Jesus. Se você for lá nos evangelhos, logo após Jesus aparecer para os discípulos, ter ressuscitado e aparecer para eles, tem uma passagem que ele mostra que está com fome, que pede um alimento, os discípulos dão um pão e um peixe, se não me engano, e ele come. Mas de repente ele some e aparece em outro lugar. Então é aquele tipo de corpo, um corpo glorificado, que em nome do Senhor Jesus teremos. Então é só para você ter uma ideia do poder do Espírito Santo, do poder do Espírito do próprio Deus. E esse Espírito dentro de mim, de você. Você vê a importância de termos o Espírito Santo, a importância de vivermos conforme o Espírito Santo nos guia a viver, porque quando a gente tem o Espírito Santo, ele guia a nossa mente, ele guia as nossas decisões, os passos que a gente deve dar rumo à eternidade. Deus, ele derrama o seu Santo Espírito em nós. Não é para a gente se gloriar, eita, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou como fulano que tem o Espírito Santo. Eita, eu posso expulsar demônios, eu posso curar enfermos. Beleza. Mas o Espírito Santo, a real importância dele habitar dentro de nós, é para que estejamos preparados para a vida eterna.
é para que possamos seguir os nossos dias, esses últimos dias até o arrebatamento da igreja, em santidade ao Senhor. É a gente seguir esse caminho de uma forma íntegra, de uma forma justa, para que possamos lá na frente sermos salvos. Então o Espírito Santo de Deus está dentro de nós pela salvação da nossa alma. Esse é o objetivo. Esse é o porquê de Deus derramar o seu Santo Espírito sobre nós. E, consequentemente, Ele derramou para que a gente viva em espírito e em verdade. Então, a gente ser guiado pelo Espírito Santo é a gente viver em santidade ao Senhor. É a gente viver buscando cumprir com os mandamentos de Deus. É a gente viver em comunhão com Deus a cada dia, todos os dias da nossa vida. Então, a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo para orar todos os dias, para meditar todos os dias, para negar a nossa carne em diversas situações do nosso dia. A gente buscar viver na santidade da palavra de Deus todos os dias. É a gente negar a nós mesmos, negar a nossa carne, os anseios, os desejos que pode ainda surgir dentro de nós, do nosso coração. É a gente buscar se inclinar para as coisas de Deus, em vez de nos inclinar para as coisas do mundo, para tudo aquilo que o mundo oferece. É a gente todos os dias buscar estar com a mente firmada no próprio Deus. É a gente jejuar, enfim, é a gente ter uma vida diferenciada do mundo. Porque tendo essa vida diferenciada, vamos estar aptos para entrar no reino de Deus, no reino de santidade, na presença do Todo-Poderoso. Meus irmãos, é o Todo-Poderoso, é Deus, Ele é santo. No Antigo Testamento, lá em Moisés, no Monte Moriá, ele não poderia ver, ele não conseguia ver a face de Deus. É algo que é tão santo que ele não conseguia olhar para a face de Deus. Então a gente vê a importância da gente começar desde aqui, onde recebemos o Espírito Santo ainda nesse mundo pecaminoso, a gente ter o Espírito Santo para nos guiar até a eternidade. Como eu posso ter a certeza que eu estou alcançando a vida eterna? Existe um versículo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus nos mostra como podemos ter essa certeza. Meu irmão, a palavra de Deus, a fé no nome do Senhor Jesus é certeza. A dúvida é uma estratégia do diabo para nos tirar dos caminhos da fé no nome do Senhor Jesus. Por isso que ele usa muito a dúvida com relação eita, será que eu recebi o Espírito Santo? Será que isso? Será que aquilo? Então o mal, ele se utiliza da dúvida para tentar nos parar. Ele se utiliza da dúvida para que a gente não execute a fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a certeza que Deus nos dá de que Ele é Senhor, de que Ele é todo-poderoso, de que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Enfim, quando a gente crê na palavra do Senhor, então a gente toma atitude, a gente age a fé. E o diabo ele tenta lançar dúvida para que a gente pare, para que a gente fique estagnado e não execute a palavra de Deus com firmeza, com força, com a fé sobrenatural. Então, esse versículo aqui, lá de 1 João 5, 11, 13, diz assim: E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Olha só, aqui é João falando e ele nos diz, olha, você que crê no nome do Senhor Jesus, e o crer, a gente tem que ter o entendimento de que não é apenas dizer, eu acredito em Deus e viver uma vida como se ele não existisse. E ir só na igreja no domingo e o resto da semana parece que não fez nada, parece que continua a mesma vida de sempre. Esse não é o crer que está sendo falado aqui, que fala em toda a Bíblia. O crer, meu irmão, é a tomada de atitude, é a gente viver para Cristo. E o crer, meu irmão, ele está ligado especialmente à fé. Primeiro a gente manifesta a fé no nome do Senhor Jesus, e o crer vem logo depois, porque a gente tem que executar aquilo que a gente diz que tem a fé, né? Se a gente diz que eu tenho fé na palavra de Deus, então Deus, ele nos prova. E nessas provas não é para que ele saiba quem realmente somos, se estamos crendo nele ou não. Não, ele já sabe quem realmente somos. Mas essas provas, as tribulações vêm, as lutas, as guerras, as provações, elas vêm, que é pra gente saiba que tipo de fé a gente tá tendo nele. Que tipo de confiança a gente tem em Deus. Que tipo de crença estamos dizendo, estamos professando com relação a ele, com relação à palavra dele. Então, quando vem as lutas, quando vem as guerras, é pra gente se alegrar. Por quê? Porque a gente vai ver qual o nível espiritual que a nossa vida se encontra, a nossa vida com Deus. E isso tudo é pra glória do Senhor, porque a gente passando pelas lutas, a gente passando pelas tribulações e a gente vencendo no nome do Senhor Jesus, então o nome dele será engrandecido, será glorificado, será exaltado. Nós seremos um testemunho vivo do poder de Deus para aqueles que ainda estão descrentes. E isso também faz parte, com toda certeza faz parte da obra de Deus nessa terra. E é por isso que ainda estamos aqui, meu irmão. É uma luta, é uma guerra. A gente está aqui para cumprir com a missão de levar o evangelho, sim, a toda criatura. E pode ter certeza que muitas vezes não é fácil, mas a gente tem o nome do Senhor Jesus para nos fortalecer, a gente tem a palavra de Deus para nos guiar, o Espírito Santo para nos guiar. Por isso a importância do Espírito Santo dentro de nós. Então esse versículo aqui, se você estava com dúvidas assim, como é que eu vou saber que eu tenho a vida eterna? A gente tem a certeza quando a gente crê no nome do Filho de Deus. Ele está dizendo aqui, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então é a partir disso, do crer. Temos que crer no nome do Senhor Jesus. E esse crer, meu irmão, é a gente viver conforme a palavra de Deus. A gente viver conforme a sua perfeita e agradável vontade. E para a gente viver conforme a vontade de Deus, a gente precisa conhecer essa vontade. Precisamos conhecer a Deus. E tem um versículo lá em João 17:3 que diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Ou seja, a gente conhecer a Deus como o único e perfeito Deus, saber que não existe outro caminho, saber que não existe outra rota que esse mundo muito oferece, né? Vários tipos de caminhos, e o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira do diabo, porque o único caminho é o próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, aquele que encarnou, a palavra viva que encarnou para nos dar acesso à vida eterna com Deus, com o Senhor, o Criador de todas as coisas. Precisamos conhecer a Deus, e
a gente conhece, meu irmão, buscando meditar na palavra de Deus, passando pelas situações com Ele. Como é que a gente pode conhecer o Senhor dos Exércitos se a gente não estiver no meio da guerra? É no meio das lutas que a gente conhece quem é Deus de fato. O Senhor dos Exércitos que nos livra no meio das guerras. Então não se entristeça quando você estiver passando por lutas. Não se atemorize. O nosso Deus, Ele tem o poder para nos livrar no meio das guerras. A glória eterna dele sobre nós, para nos fortalecer, para nos orientar, o Espírito Santo para nos guiar. Então que a gente possa todos os dias buscar isso, que a gente possa todos os dias preservar a nossa alma para alcançar o maior prêmio que existe, que é a nossa salvação, que é a vida eterna no nome do Senhor Jesus. Precisamos ter isso em mente todo dia a gente acordar e dormir de novo com o pensamento na eternidade. E quando a gente tem isso dentro da gente, a gente sente, a gente tem dentro de nós a certeza da nossa salvação. Então temos que ter isso dentro de nós. E como é que a gente tem essa certeza? Pense o seguinte, se você morrer agora, o que é que você sente? O que é que vem? A primeira coisa que vem à sua mente, se você pensar o seguinte, eita, se eu morrer agora, para onde a minha alma vai? Quando você pensa nisso, o que é que vem dentro de você? Faça o teste agora. Por exemplo, quando a gente tem alguma coisa a temer, logo vem uma certa dúvida, vem um certo medo. O exemplo lá de Adão e Eva. Pronto. Adão e Eva, eles pecaram. E Deus, ele começou a procurar Adão e Eva. Onde vocês estão? Só que eles haviam se escondido da face de Deus. Eles não queriam estar diante do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham falhado, errado, pecado. Estavam com medo, com vergonha, com medo de se colocar diante de Deus, com medo dele punir os dois. Aquele pecado gerou medo. Aquele pecado gerou uma incerteza do que Deus iria fazer com eles. Essa incerteza gerou dúvida, que gerou medo, que gerou a atitude deles de se esconderem da face de Deus. Então eu vejo que quando a gente acaba pecando de alguma forma, podem querer se esconder de Deus com medo, mas a gente não pode. Se a gente falhou, versículo que explica muito bem essa situação, que é lá de 1 João 3, a partir do versículo 18, que ele diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Dessa forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Olha só esse versículo que ele fala tudo o que a gente precisa saber para a gente ter confiança de estarmos diante do Pai, de estarmos diante de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não amar a Deus de palavra nem de boca, mas sim em atitudes e em verdade, ou seja, a gente tomar atitude, meu irmão, a gente viver a palavra de Deus, a gente crer no nome do Senhor Jesus e viver por Ele. Isso faz a diferença, porque vivendo os mandamentos do Deus Todo-Poderoso, a gente vai viver e a gente vai saber, a gente vai ter a certeza que somos da verdade, somos de Deus, somos filhos
do Deus Altíssimo, quando a gente tem o Espírito Santo, então ele vai nos guiar a toda a verdade, porque ele é o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira. Está compreendendo a importância da gente ter o Espírito Santo para a gente não ser desse mundo, para a gente ainda estar aqui, mas a gente não pertencer a esse mundo que jaz no maligno, meu irmão. Então que a gente tenha isso em mente para a gente cada dia mais, até a volta do nosso Senhor Jesus, a gente buscar se abster das coisas desse mundo, se distanciar das coisas que esse mundo promove, da gente tirar a mentalidade das coisas desse mundo, de como as pessoas desse mundo agem, porque se a gente diz que vive para Cristo, então a gente tem que andar na contramão do mundo, como ele andou, dando a outra face. É difícil? É, porque isso vai contra a nossa vontade, a vontade do nosso coração. A vontade do nosso coração é que quando alguém fala alguma coisa contra a gente ir lá e retrucar. É difícil, mas é algo que a gente tendo em mente, então a gente vai buscar fazer a coisa certa. A gente tem que buscar fazer a coisa certa. Então esse versículo aqui, medita nele depois, vamos meditar nele depois, que a gente acalma o nosso coração na presença dele, sabendo que somos da verdade. Sabendo que a gente está no caminho certo, que a gente tem o Espírito Santo, que a gente é dele, não somos mais do mundo, mas sim somos de Deus. Olha só que certeza maravilhosa que a palavra de Deus nos traz quando a gente crê de fato nessa palavra e a gente age conforme essa palavra. Então a paz reina no nosso coração, a paz, a certeza que provém da certeza de que somos de Deus e que ele pode vir a qualquer momento, que vamos estar preparados para ele. Ele pode chegar agora nos levar e a gente vai estar com ele. Pode acontecer qualquer coisa agora e a gente vai estar com ele. Olha só que coisa gloriosa, meu irmão. Se o nosso coração não nos condena, ou seja, se não tem nada nos condenando, por exemplo, a gente comete um erro, mas a gente vai, se coloca diante de Deus e confessa: meu Deus, eu fiz isso daqui, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, porque eu sei que isso é errado. Eu fiz isso daqui hoje, pela manhã ou pela tarde, eu falei dessa forma com fulano, mas me perdoa. Me perdoa porque eu falei sem pensar. Eu não quero mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso. Então você vai estar sendo sincero com Deus. Você vai estar se colocando diante do Pai, você não vai estar fugindo dele. Porque se você foge dele, isso só vai mostrar que você não o conhece, só vai mostrar que você tem medo dele, do que ele possa fazer. Temos que ter um relacionamento de pai e filho com Deus. É isso que ele quer da gente, ele quer ser o nosso pai. Você já fugiu do seu pai quando fez alguma coisa errada? Ou você teve a coragem e a confiança de se colocar diante dele e dizer: pai, eu fiz isso daqui, eu errei. Mesmo até que se você fosse levar uma surra. Mas enfim, é a gente ter essa confiança, é a gente ter essa certeza de que com ele estamos seguros. É por isso que ele diz: portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Olha só, que quando a gente está bem com Deus, a gente tem essa coragem de filho, de se achegar diante do Pai, de entrar na presença do Pai e dizer: pai, eis-me aqui. Pai, glórias te dou, glórias ao teu nome, engrandecido seja o teu nome. Pai, estou aqui, me sustenta, Pai. Meu Pai, me sustenta, meu Senhor. Me sustenta nas lutas, nas guerras, me faz vencer, me ajuda a vencer. Destrói os meus inimigos, meu Pai, que se levantam contra mim. Vai ao meu favor, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor, que é Senhor dos exércitos, tu vais à nossa frente nas batalhas. Meu Pai, fica comigo, me salva, Senhor. Salva minha alma, me direciona, Espírito Santo, o Espírito do Pai. Então essa intimidade
essa intimidade de se achegar a Deus e clamar e pedir por justiça. E Ele o fará, para Ele nos guiar, para Ele nos instruir, pedir para Ele nos proteger de todo mal, porque Ele é soberano, Ele tem o poder. Então, continuando, ele diz: e se recebemos dele tudo o que rogamos, olha só que esse versículo complementa tudo que o Espírito Santo fala. E se recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha só, a gente recebe aquilo pelo qual a gente está rogando. Por quê? Porque a gente obedece a sua palavra e fazemos o que lhe agrada. A atitude, o crer de fato e de verdade, o viver as atitudes verdadeiras e não apenas em palavras. Muitos apenas dizem: eu acredito em Deus, eu até creio em Deus, mas vai olhar a vida dela, não condiz com aquilo que ela professa. Ora, e este é o mandamento, o seu mandamento, o mandamento de Deus, porque ele falou que quando a gente roga, a gente recebe. Por quê? Porque a gente obedece os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E aí ele explica o que é os mandamentos. Ora, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem os seus mandamentos nele permanecem e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Outorgou tem como significado o ato de consentir, de dar, atribuir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar atos em seu nome. Então, o Espírito, pelo Espírito que nos outorgou, o Espírito Santo nos autoriza a ser filhos de Deus, a executar a obra do Senhor. Com o Espírito Santo, a gente tem a autorização do próprio Deus para agir no nome do Senhor Jesus, para declarar vitória ao povo no nome do Senhor Jesus, para curar um enfermo no nome do Senhor Jesus, para determinar que o mal seja queimado no nome do Senhor Jesus. Olha a autoridade que o Espírito Santo nos dá, principalmente nas lutas, nas guerras, nas batalhas espirituais contra o inferno. Olha só, a gente tem autoridade para queimar o diabo no nome do Senhor Jesus. Olha só o que Deus nos dá. Que essa palavra tenha fortalecido a sua alma, o seu espírito, principalmente o seu espírito, porque o espírito é a parte que pensa, que raciocina. Então, que você tenha raciocinado com toda essa palavra e possa praticá-la na sua vida, viver a palavra de Deus na sua vida, você começar a se entrosar mais com as coisas do Senhor, se não estava fazendo isso, e viver para Ele, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que esse vídeo teve um monte de coisa assim importante, mas o foco do vídeo foi a eternidade. Mas eu fui deixando o Espírito Santo guiar, fui deixando o Espírito Santo falar. E eu creio que vai ter resultado, com toda certeza, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Amém.